Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom termos mais um dia do Senhor, mais um domingo que podemos ter na sua presença, que podemos ter debaixo do seu amor e do seu cuidado sobre todos nós. Quero começar essa manhã de domingo, quero começar esse momento que temos de estudo da Palavra de Deus com uma palavra de oração. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, quero te convidar nesse instante a pensar, ainda que brevemente, na letra desse hino que está sendo entoado. Um hino de gratidão, um hino que lembra que Deus fez coisas grandiosas por nós. Um hino que lembra da bondade do Senhor no passado, no presente e certamente ainda em toda a nossa história. E por isso nós agradecemos a esse bom Deus. Um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que em tudo tem expressado seu amor e seu cuidado sobre nós. Curve sua cabeça e vamos nesse instante orar, falar com o nosso Senhor. Eterno e poderoso Deus, nesta manhã de domingo nós começamos, ó Pai, te agradecendo. Agradecendo, ó Pai, pelo teu grande amor. Agradecendo, ó Pai, porque o Senhor na eternidade nos amou, nos escolheu, nos chamou, ó Pai, pelo teu nome, nos fez, ó Pai, tua propriedade, teu povo escolhido, ó Pai, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós te agradecemos pela tão grande obra da salvação. Te agradecemos, ó Pai, porque em tudo o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos assistido em nossa história. Ó Pai, nós te louvamos por esse dia de vida que o Senhor nos dá, agradecemos-te e pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua direção a esse momento de estudo da tua palavra. Abre, ó Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender, experimentar a grandeza, a profundidade, a altura, a largura do teu grande amor por cada um de nós. Ó Pai, que o nosso coração seja grato, porque o Senhor nos ama, apesar do que somos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos, te rogando a tua bênção, ó Pai, sobre cada lar, cada família, ó Pai, que está sendo alcançada por esse estudo, por essa transmissão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar esta manhã, vamos começar esse dia louvando ao Senhor. Há um hino que fala exatamente sobre isso. Fala sobre a nossa dependência da palavra de Deus. E é isso que nós vamos expressar nesse momento. O hino de número 120, ele fala exatamente sobre isso, que nós dependemos do Senhor, que nós carecemos desse bom Deus. Louvemos a Deus este hino. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção. Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção. Careço de Jesus nas trevas.
na luz. Sem ti a vida é vã. Sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço. Do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção. Aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção. Nós carecemos de Jesus, nós dependemos dele. Sem ele, realmente a nossa vida é vã. Somos miseráveis sem Jesus. É isso que acabamos de cantar, louvando ao Senhor. É isso que cremos, é nisto que nós confiamos. Nós vamos nesse instante passar ao estudo da palavra do Senhor e nós temos meditado ao longo desses últimos domingos sobre esse tema, superando os obstáculos. A vida, certamente, ela é repleta de obstáculos que muitas vezes se avolumam diante de nós. Desafios para a nossa vida física, material, para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual, para o ambiente familiar, o ambiente do trabalho, para as relações sociais. O momento que estamos vivendo é um momento de obstáculos, de incertezas, de medos, de dúvidas. Então temos aprendido na palavra do Senhor, com a história de Esdras e Neemias, a superar esses obstáculos. Hoje nós vamos começar a última meditação dentro do livro de Neemias. Nós meditamos por 4 domingos nos livros de Esdras, e hoje é o 4º domingo também que meditamos no livro de Neemias. Nós vamos dividir o capítulo 9 em 2 partes. Hoje nós vamos começar a tratar do tema do capítulo 9. O capítulo 9 nos mostra a soberania de Deus na história do seu povo. Hoje vamos tratar da primeira parte desse tema. Vamos falar da bondade de Deus. O Deus que é soberano, ele continua sendo bom. O Deus que é soberano continua sendo bom. Nós vamos ainda no próximo domingo ver que esse Deus que é soberano, além de bom, ele é também misericordioso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Assim nos ensina o salmista. E essas são as 2 lições que nós poderemos ver no texto bíblico desta manhã. A bondade de Deus como expressão da sua soberania na história do seu povo. Vamos começar fazendo a leitura do texto bíblico. Nós vamos ler Neemias, capítulo 9, versículo 1 a 3 da palavra de Deus. Neemias 9, verso 1 a 3. Eu vou colocar aqui o texto para a gente poder acompanhar. O texto bíblico diz o seguinte: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia, por 6 horas.
Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Apenas esses 3 primeiros versículos para nós começarmos a meditar no nosso tema. A soberania de Deus na história do seu povo. A bondade de Deus. Em algum momento você já se sentiu mal por um erro recorrente? Será que em algum momento você já orou a Deus pedindo perdão por algo e parece que logo voltou a incorrer no mesmo erro de outrora? É comum, infelizmente é comum, voltarmos à prática de pecados que uma vez afirmamos diante de Deus que nos arrependemos. Não deveríamos voltar a essa prática. A palavra de Deus nos lembra isso comparando-nos, com o cão que volta ao seu vômito. Uma linguagem muito dura, mas perspicaz para mostrar a realidade do pecado diante de nós. Este parece que é o drama que o povo de Deus, os judeus, estão vivendo e é narrado no capítulo 9 do livro de Neemias. O povo de Deus, desse capítulo 9, é apresentado como aqueles que, após uma grande festa, e o capítulo 8 a gente meditou semana passada, fala da festa dos tabernáculos, fala do povo reconhecer-se na palavra de Deus, e eles choraram, prantearam, se arrependeram, mas posteriormente eles se alegram com a palavra que traz perdão, que traz misericórdia, e agora passam exatamente 23 dias. Exatamente 23 dias do 24º dia do mês, 23 dias depois daquele dia, eles olham e começam a falar: parece que estamos voltando à prática das antigas obras. Parece que estamos voltando ao nosso velho pecado. Parece que temos voltado às ações que desagradam ao Senhor. No capítulo 8, eles compreendem a palavra de Deus, confessam os seus pecados, mas agora parece que 3 semanas depois, 23 dias depois, eles se chocam a verem que os seus atos são pecados repetitivos. Ao verem que os seus atos não são novos em si, mas são a repetição das velhas ações, ações dos seus pais, ações dos antepassados, ações que eles também tentaram eliminar do seu meio. Então, é exatamente esta a realidade que nós encontramos nesse capítulo 9. E é então diante desta realidade que o capítulo 9 ele se inicia com um ato nacional de quebrantamento. Nós acabamos de ler o texto bíblico, mas eu gostaria de voltar para o texto bíblico para podermos ver esses atos ou essas ações que nos levam a compreender um quebrantamento nacional acontecendo no meio do povo de Deus. Primeiramente, o versículo 1, a parte grifada aqui que diz que com jejum e pano de saco eles traziam terra sobre si. O primeiro ato é a contrição. Eles reconheceram, eles se humilharam, eles reconheceram a realidade do seu pecado. Eles reconheceram-se como pecadores e uma vez como pecadores, versículo 2, eles procuraram se separar. E a palavra que se separar, se apartar, é a palavra santificar. Eles se afastaram não apenas das pessoas que não pertenciam à linhagem do povo de Deus, mas eles se afastaram também de tudo aquilo que era estranho à aliança, objetos, ações, hábitos, costumes. Eles se afastaram de tudo aquilo que poderia ser pecado ou que poderia levá-los ao pecado. Uma vez então em contrição, em humilhação, uma vez se afastando daquilo que era pecado, o versículo 3 nos mostra que durante um dia, durante 6 horas, eles meditaram na palavra do Senhor.
E nas outras 6 horas eles confessaram o seu pecado para então adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. 6 horas lendo a palavra de Deus, como diz o versículo 1, versículo 2, em pé, lendo a palavra de Deus. Depois mais 6 horas em pé, fazendo confissão dos seus pecados e adorando, cultuando ao Senhor. É esta sequência que nos faz ver que esse capítulo começa com aquela compreensão que eles tiveram. Nós, tantas vezes, temos voltado à prática dos nossos pecados. Esse é o ato de aproximação do povo diante de Deus. E esse povo agora se curva diante do Senhor, do Deus que é soberano na história, e reconhece: Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de bondade. A partir do versículo 6, e é para esse trecho que nós vamos voltar os nossos olhos nesse momento, é para esse trecho que nós vamos voltar a nossa atenção. Nós vamos ver gradativamente como esse povo vai reconhecer que na sua história Deus tem sido um Deus de bondade. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã eu quero que você possa chegar a essa percepção também. Apesar do nosso pecado, Deus continua sendo bom. Ou como diz a letra de uma canção, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Após a humilhação, a santificação, a confissão, a meditação na palavra, a adoração, eles vão começar a olhar para trás, olhar para a história e vão ver a bondade do Senhor. Ao longo dos versículos 6 até o versículo 15, é exatamente isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a história do povo de Deus como sendo uma história que ressalta a bondade do Senhor. A história do povo de Deus na antiga aliança, a história do povo de Deus no Antigo Testamento ressalta a bondade. Mas não é apenas a história do povo do Antigo Testamento, é a sua história. É a sua história de vida que ressalta a bondade do Senhor. É a minha história, a história da nossa família, a história da nossa casa, a história da nossa igreja, a história da nossa gente. Tudo isso ressalta a bondade do Senhor. Eles vão fazer uma revisão da história. Uma revisão que começa com a criação, começa com o Éden e termina nos dias deles, nos dias dos reis de Israel, dos reis de Judá. Mas nós podemos alongar essa revisão, começando na criação, passando por Cristo e chegando até os nossos dias. Até esses dias que para muitos e para nós têm sido difíceis, mas que Deus continua sendo bom. Para os fins didáticos aqui no nosso estudo, eu gostaria de dividir o texto em 6 ações de Deus, ou melhor, em 4 ações de Deus, que mostram a sua bondade, a bondade de Deus na nossa história. Primeiramente, vemos que Deus é bom na criação. Vamos lá para Neemias capítulo 9, versículo 6. Neemias 9, 6 diz assim: Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas. A todos com vida, e o exército dos céus te adora. Esse é um resumo, a gente pode dizer, de Gênesis 1 e 2. O louvor a Deus, ou a bondade de Deus começa desde a criação, quando nós reconhecemos que esse mundo fantástico, esse mundo maravilhoso é resultado do agir de Deus. É porque Deus é bom. E Ele não apenas criou como um artífice que faz as coisas e deixa a própria sorte, mas o texto bíblico diz que Ele também preserva tudo. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da providência. Ele cria e mantém tudo dentro de uma ordem. Ele cria e mantém tudo dentro do propósito original para o qual tudo aquilo fora criado. Uma primeira observação, então, que nós vemos é que Deus é bom ao criar e manter tudo
dentro da ordem. A sua história é uma história da bondade do Senhor, porque desde o ventre materno, Deus já te viu. A substância ainda informe, assim diz o salmista, Ele já te viu. Desde a eternidade, antes de nada existir, Ele já te amou. Ele já te chamou pelo seu nome. E não o seu nome biológico, o seu nome de nascimento. É o nome que somente Ele conhece. É o nome que será grafado no pequeno grão de arroz, como ensina a carta a uma das igrejas no Apocalipse. É o nome que é desconhecido e será conhecido apenas pela sua inscrição no livro da vida. O Deus que tudo criou e tudo preserva. É maravilhoso vermos que Deus, na sua criação, Ele se importa com cada detalhe e ao criar o ser humano, Ele cria-nos para o louvor da sua glória. Esse é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que tudo fez e fez para a sua glória. Tanto que Ele, além de nos criar, Ele é também o Deus da salvação. Versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste, escolheste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgaceus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. É interessante vermos que o Deus que tudo cria é o Deus também que nos salva. E aqui o tempo ou a construção da frase é exatamente esse. É Deus quem nos salva. Não sou eu que alcanço a salvação. É Deus que nos salva. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, como escolheu a mim e a você. E uma vez que escolheu Abrão, lhe deu também um novo nome, uma nova identidade. Uma vez que ele nos escolheu, ele nos deu uma nova vida. Mudou o nome de Abrão para Abraão. Conosco fez uma aliança de vida, uma aliança que é cumprida nas suas promessas. É interessante observarmos a história de Abraão, como Deus é bom. Mas a história de Abraão, meu irmão, minha irmã, é a nossa história. Na eternidade, Ele nos escolheu como escolheu Abraão. Ele nos deu uma nova natureza, uma nova vida. Eis que as coisas velhas para trás ficaram e tudo se fez novo, como deu um novo nome a Abraão. Deus prometeu a Abraão bênçãos e cumpriu. Ele promete que estará conosco todos os dias. Ele prometeu aos discípulos e, consequentemente, a nós também, que mandaria o seu Espírito Santo, o Consolador, para habitar conosco. Ele prometeu que não haveria tentação que não fosse humana. E ele prometeu que ele retornaria para buscar o seu povo, a sua igreja, para com ele habitar para sempre. Todas essas promessas se cumpriram, exceto essa última, mas vai se cumprir. Ele prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja, e mesmo com os templos fechados, louvado seja o Senhor, porque podemos dizer que o nome do Senhor tem sido exaltado, o nome do Senhor tem sido glorificado, o nome do Senhor tem sido adorado nas casas, tem sido pregado o Evangelho por meio da sua palavra na internet, nas transmissões. Deus tem sido glorificado. O Deus da salvação, o Deus que cumpre a sua promessa. Meu irmão, minha irmã, Deus ele é bom a partir da circunstância, independente desta circunstância. Olha que coisa maravilhosa. A bondade de Deus se expressa na criação, se expressa na salvação, mas se expressa também no Deus que tem compaixão de nós. Olha o que diz o versículo 9. Viste a aflição de nossos pais no Egito. Agora ele não está falando mais
da criação, nem de Abraão. Olha, ele está avançando na história, ele já chegou no Egito, no Êxodo. E lhes ouviste o clamor. Vai lá dizer lá em Êxodo capítulo 1, junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó, seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os que trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Qual foi o milagre que Deus fez? Dividiste o mar perante eles, de maneira que o povo do Senhor atravessara em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Deus é o Deus da compaixão. O Deus da compaixão. Uma vez que Deus tudo fez, uma vez que Deus nos escolheu para a salvação, Ele é também o Deus que vê o nosso clamor, a nossa aflição e não fica inerte. Ele é o Deus que vem em direção a nós. O Deus que está próximo de nós, o Deus que conosco caminha, é o Deus que na história, para libertar o seu povo, enviou 10 pragas ao Egito, é o Deus que abriu um mar para que esse povo pudesse passar, é um Deus que fechou esse mar para que os seus inimigos deixassem de persegui-los, é um Deus que fez maravilhas na história desse povo e fez o seu nome grandioso, o Deus de toda compaixão, o Deus que ouve o clamor. Há diversas narrativas no Novo Testamento que usam essa expressão. Deus ouviu o clamor do cego, Deus ouviu o clamor do aflito, Deus ouviu o clamor do paralítico, Deus ouviu o clamor daquele que chorava a morte de alguém. E Deus hoje continua ouvindo o seu clamor. Da mesma forma que Deus te criou, da mesma forma que Deus te salvou, Ele continua a ser bom e ouve a sua oração. Você está aflito? Há algo que te preocupa? Há algo que toma conta do teu coração, que tira a paz? Ore. 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 Não há nada mais precioso para o cristão do que orar. Orar sabendo que Deus ouve o clamor do aflito. Ele não despreza a nossa oração. Ele não tampa os seus ouvidos, ele não se nega a ouvir a oração do seu povo, como lemos agora no versículo 9, pelo contrário, diz aqui essa parte grifada, ele ouve o clamor. A história do povo de Deus é a história de um povo que é ouvido pelo Senhor. A igreja é ouvida pelo Senhor. E é maravilhoso lembrarmos da bondade de Deus, do Deus que nos ouve. Mas esse Deus que nos ouve, que tudo fez, que nos salvou, é o Deus que caminha conosco. Olha só no versículo 12. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Deus guiou, Deus iluminou o caminho. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles, Deus os guiou, Deus iluminou, e agora Deus fala com eles. E lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Olha só, o nosso Deus é o Deus que conosco caminha. O começo do versículo que a gente leu, o versículo 12, diz que Deus nos guia. Deus ilumina o nosso caminho. Deus fala conosco. Versículo 15, a parte grifada. Deus diz a nós. É maravilhoso lembrarmos que o nosso Deus caminha conosco. Ele é o Deus do caminho. Ele não é o Deus apenas que fala, faça, mas Ele conosco vai. O texto que nós lemos é muito claro ao nos lembrar como nosso Deus é o Deus que caminha conosco. Os verbos, Os verbos que nós encontramos no texto. Ele nos guia, versículo 12,
Ele desce sobre o Monte Sinai para nos instruir, versículo 13. Ele nos manda, versículo 14. Ele nos diz, versículo 15. Todos verbos que mostram a pessoalidade da presença de Deus conosco. Certamente, há situações em que nós dizemos: Deus, por que eu? Dizemos: Deus, estou desamparado. Deus, está difícil. Você já disse isso? Eu disse isso. Quantas vezes, muitas vezes nos sentimos assim. Mas lembre que Deus conosco caminha. A promessa que ele fez aos discípulos é que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, caminharia conosco. É maravilhoso lembrarmos que o Espírito Santo é o selo, o penhor da nossa salvação. Ele autentica e ele é a garantia de Deus em nós. Para lembrarmos que um dia ele voltará para nos buscar, para habitarmos para sempre com ele. Que a sua promessa não é nula, não é vã, não é fútil. Que a nossa fé é uma fé verdadeira naquele que é fiel. O Deus que conosco caminha. Ao olharmos o texto bíblico desta manhã, nós vemos exatamente isso, a bondade de Deus, o Deus da criação, o Deus da salvação, o Deus da compaixão, o Deus do nosso caminhar. A história do povo de Deus no Antigo Testamento é a história de um Deus que é bom. A história do povo de Deus é a história de um Deus que é bom no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias atuais. Olha a sua história. Foi Deus que te criou. Foi Deus que se revelou a você em um momento específico da história e o escolheu, o elegeu, o salvou. Deus, tantas e tantas vezes na história, te ouviu quando você estava aflito e teve compaixão do seu sofrimento. E Deus, nesse momento, está caminhando com você, seja em uma planície agradável ou num vale sombrio de morte. Ele não te deixou, ele não te desampara. Para nós concluirmos, a história revela a bondade de Deus. A história revela que Deus é bom. Ao olhar para o seu passado, o povo judeu lembrou: Deus é bom e isso basta. Deus é bom e isso basta. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Porém, ao olharem para a história, eles também viram uma marca deles mesmos, a marca do pecado. Versículo 16 diz assim: porém eles, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Mas não apenas eles vão dizer: nós também. Eles endureceram a cerviz, eles não ouviram os mandamentos e nós também. E temos continuado a fazer isso. Ao olhar para o passado, eles vão falar: Deus é bom, mas eu sou pecador. Eu sou pecador. Mas sabe qual que é a conclusão disso? Vamos voltar aqui. Apesar de pecarem, Deus não deixou de ser bom e revelar a sua bondade na história do seu povo. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Em todo tempo ele é bom. E ele é bom em todo tempo. Apesar do seu pecado, apesar do meu pecado, ele continua sendo um Deus bondoso. Apesar do nosso fútil proceder, ele continua sendo bondoso. Apesar, muitas vezes, das nossas falhas e dos nossos desvios do caminho dele, ele continua sendo bom. A história não é a história de um Deus vingativo para com o seu povo. A história não é a história de um Deus mau. A história não é a história de um Deus que apenas com a vara pune os seus filhos. Mas a história é a história da bondade de Deus. Do Deus que é bondoso, que assim tudo fez,
que nos salvou, que tem compaixão de nós, que conosco caminha, que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, que na história sustentou a sua igreja ao longo de séculos para que a pregação do Evangelho chegasse a mim e a você e para que pudéssemos ser alcançados por essa palavra e em arrependimento pudéssemos conhecer a história de Deus na nossa história. Eis que nós aprendemos nessa manhã. Nesta manhã nós aprendemos que a soberania de Deus na história revela a sua bondade para homens e mulheres como eu e como você. A história de Deus é a história da sua bondade. A história do Senhor é a história da bondade dele para com seus filhos. Para nós concluirmos, gostaria de ler aqui algumas aplicações para a nossa vida. Apesar do nosso vil proceder, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Por isso, em primeiro lugar, expresse em sua vida uma agenda de gratidão a Deus. Foi assim que nós começamos o nosso estudo dessa manhã, agradecendo a Deus. Gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, e a certeza de tudo que Ele promete e ainda fará. Tenha no seu dia gratidão, momento de gratidão a Deus. A palavra da nossa vida deve ser gratidão, porque apesar do nosso vil proceder, Deus continua sendo bom. Busque na história da sua vida e da sua família encontrar a bondade de Deus. Quanto mais nós lembramos que Deus é bom, mais grato o nosso coração fica diante desse Deus maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, apesar do pecado, Deus continua sendo bom. Por isso eu te desafio nessa manhã a ser grato. Por isso eu te desafio nessa manhã a lembrar, a trazer à memória aquilo que dá esperança, a bondade do Senhor. Mas nós pecamos. Apesar de Deus ser bom, nós pecamos. Mas além de bom, Deus é misericordioso. No próximo domingo, nós vamos continuar a meditar nesse capítulo 9 de Neemias e vamos ver como a misericórdia de Deus é uma marca da sua bondade também. Deus é bom. Eu pequei, mas Deus também é misericordioso. Louvado e glorificado seja o nosso Deus por isso. A soberania de Deus na história do seu povo nos revela a bondade de Deus. Eu espero que nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você possa ter essa convicção, essa certeza. Deus continua sendo bom, apesar do meu vil proceder. Tenha um momento de gratidão com o Senhor. Relembre a sua maravilhosa ação na sua vida, na sua família. Agradeça ao Senhor. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nesta manhã, ó Pai, o estudo da Tua Palavra nos desafia a um ato de gratidão. Gratidão, ó Pai, pela Tua bondade. Gratidão, ó Pai, pelo Teu agir maravilhoso. Gratidão, ó Pai, porque apesar daquilo que somos, apesar, ó Pai, das nossas fragilidades, pecados, ó Pai, apesar da deficiência da nossa fé, ó Pai, muitas vezes, o Senhor continua sendo bom. A sua bondade tem nos acompanhado dia a dia, ó Pai. Apesar do nosso vil proceder, o Senhor tem sido maravilhoso. Desde a criação, ao nos salvar, ao ter compaixão de nós e principalmente, ó Pai, a conosco caminhar dia a dia em nossa história. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Agora, nesse instante, ó Pai, clamamos para que o Senhor, através da Tua palavra e por meio do Teu Espírito, esteja visitando a cada um de nós, trazendo, ó Pai, a esperança, trazendo, ó Pai, um coração grato, trazendo, ó Pai, a renovação da fé e da consagração em Cristo Jesus. Te louvamos e te agradecemos por tudo, e em nome de Jesus nós oramos, rogando a Tua bênção sobre nossos lares, sobre nossas famílias, sobre o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, logo mais às 18h30, espero você no momento de culto ao Senhor. Espero você para juntos
podermos adorar a Deus, glorificá-lo, cultuá-lo, podê-lo servir com as nossas vidas, com a nossa história, podermos lembrar que Ele é bom, podermos lembrar que a sua renova-se a cada dia sobre nós. Culto online às 18h30 em nossa fanpage. Espero por você. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia guardado na presença do nosso Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.